Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e eu peço que Deus abençoe a semana de cada um de vocês que nos acompanha aqui no YouTube e no Instagram e que abençoe a todos nós, não é? Meus amados irmãos, meus amigos, a nossa reflexão de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Até aí a palavra de Deus. Meus amados, nós estamos começando hoje mais uma série de reflexões aqui, e esta série tem como tema Por que Jesus veio ao mundo. E olha, por que é que nós estamos nos dispondo a gravar esta série? Eu fiz uma pesquisa e, segundo a pesquisa que eu fiz, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo todo ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Isso representa aí cerca de 40 a 42% da população mundial. É muita gente que ainda não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu peço a você que compartilhe essas reflexões com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com os seus familiares, para que nós possamos proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo passem a conhecer, porque o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder da salvação de todo aquele que crê. E para nós entendermos, para nós respondermos essa pergunta, por que Jesus veio ao mundo, nós precisamos ir lá para a criação e começar aqui pensando na criação do homem. Deus criou tudo, Deus criou a terra, criou os céus, criou as estrelas, criou os animais, tudo Deus criou. E a última criação de Deus foi o homem. O homem é a cereja do bolo. Pense aí num confeiteiro que faz um bolo ali de aniversário. Ele enfeita todo aquele bolo, depois que o bolo está pronto, ele olha para o bolo e diz: está faltando alguma coisa. Aí ele lembra de uma cereja, coloca ali uma cereja vermelhinha em cima daquele bolo e diz: pronto, o bolo está pronto, ficou lindo, está bonito, está enfeitado. Assim foi Deus. Deus, depois que criou tudo, ele disse: agora está faltando uma coisa, e ele criou o homem. E como é que Deus criou esse homem? Deus criou o homem, segundo o versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no que diz respeito ao seu caráter. Né? Deus não tem forma humana, Deus é espírito. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no que diz respeito ao caráter. Deus criou o homem reto, sem pecado, puro, limpo, com livre-arbítrio. Foi assim que Deus criou o homem. E ele criando o homem, ele deu poder ao homem. Olha o que foi que Deus disse aqui no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Meus amados irmãos, se referindo a isso, o rei Davi, o homem que era considerado, ou que é considerado por Deus, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 8,
ele diz que Deus criou o homem por um pouco menor que ele, por um pouco menor que Deus, mas de honra e glória o coroaste. E aí ele se refere aqui aos versículos 26 e 27, ou pelo menos ao versículo 26 aqui de Gênesis capítulo 1. Ele diz que Deus deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, deu ao homem domínio sobre todos os animais, ovelhas, bois, sobre os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Então Deus criou o homem e deu ao homem autoridade para governar a sua criação. Deus deu ao homem autoridade para dominar a sua criação. Mas o que foi que o homem fez com essa autoridade que Deus lhe deu? Aí nós vamos ver nas próximas reflexões, nos próximos dias, nas próximas lives. Não percam, continue assistindo às nossas lives, que nós vamos responder ao longo dessas lives por que Jesus veio ao mundo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.